Ao lidar com um emu, você pode acalmá-lo deitando-se de costas e movendo as pernas suavemente. Se for uma galinha, desenhar uma linha na frente dela pode ajudar a mantê-la sob controle. Isso se torna particularmente relevante quando você está lidando com milhares de ovelhas. Convenhamos, ovelhas não entram em greve, não nos atacam. São animais engraçados, fofos e um pouco desajeitados, mas não são exatamente muito inteligentes. No entanto, esses vídeos da China vêm surpreendendo espectadores há anos. Neles, ovelhas caminham em filas retas, quase uniformes, sem tentar se desviar para os lados. Isso definitivamente não é o comportamento típico de ovelhas. E ainda assim, mais de 400 delas marcham em linha reta todos os dias, como soldados bem treinados retornando de um pasto no nordeste da China. Esse fenômeno não é um caso isolado. O chamado círculo de ovelhas envolve a espécie mais comum de ovelha que, na verdade, pode ser treinada. Pelo menos foi isso que o dono delas fez. Basta conhecer alguns segredos, como escolher um líder para cada fila, seguido pelo restante do rebanho. As ovelhas não precisam de muitas orientações além disso. Além do mais, há valas retas no chão, o que torna mais fácil para elas seguirem o caminho. Esse é o segredo simples por trás desse fenômeno. A formação das ovelhas vai além disso. Alguns de nossos espectadores regulares talvez se lembrem de quando falamos sobre um rebanho que caminhou em círculos por 10 a 12 dias seguidos, sem parar. Embora muitos tenham interpretado isso como um sinal de um possível apocalipse, o comportamento dos animais pode ser explicado de forma bem mais lógica. Não há nada de misterioso nisso. Uma possibilidade é que as ovelhas estavam simplesmente entediadas. Os agricultores observaram várias vezes que, quando as ovelhas ficam confinadas por muito tempo, isso pode levar a comportamentos estereotipados. Às vezes elas começam a se mover em círculos continuamente, sem outra atividade para se ocupar. Outra explicação pode estar no instinto de rebanho. Inicialmente, algumas ovelhas começaram esse comportamento, talvez por tédio, e aos poucos o restante do grupo se uniu a elas. Uma terceira explicação é a possibilidade de uma doença. Alguns especialistas associam esse movimento circular à listeriose, uma infecção bacteriana também chamada de doença circular. Contudo, esse tipo de movimento é apenas um dos sintomas, e a doença geralmente resulta em morte em poucos dias, o que não se alinha exatamente com o período em que as ovelhas estavam exibindo o comportamento. Curiosamente, as ovelhas têm comportamentos aparentemente simples, mas na verdade são animais bastante complexos. Suas vidas e ações são guiadas por um conjunto de regras que se aplicam a todas as ovelhas, sem exceção. Elas reagem a situações conforme seus instintos, desenvolvidos ao longo dos séculos. Por isso, prever o comportamento delas não é difícil se você entende o básico. Um exemplo simples é que as ovelhas tendem a se mover na direção oposta à de quem as maneja. Ou seja, se uma pessoa se aproxima de um lado, as ovelhas instintivamente se dirigem ao lado contrário. O conceito de lado oposto é simples e eficaz para movimentar grandes grupos de animais. Andar no sentido oposto ao rebanho tende a acelerar seu movimento, enquanto caminhar em direção a ele diminui o ritmo. Assim, um pastor pode controlar até um grande grupo apenas caminhando ao seu lado. Quase todos os pastores conhecem essas regras e as utilizam a seu favor. Sabem, por exemplo, que as ovelhas são animais sociais, que precisam estar sempre próximas umas das outras e têm o instinto de seguir o rebanho, mesmo que a líder esteja indo na direção errada e colocando todas em risco. Se houver um penhasco à frente, as ovelhas seguirão a líder, movidas por esse instinto, o que permitiu aos pastores controlá-las por séculos. Esse mesmo instinto ajuda as ovelhas a se protegerem de predadores, mas também pode ser perigoso, como em 2006, quando, no leste da Turquia, centenas de ovelhas morreram após uma seguir a outra em um movimento desastroso, tudo por causa desse instinto de rebanho. Uma das ovelhas tentou atravessar uma ravina com 15 metros de profundidade, e as demais apenas a seguiram como se pensassem: se uma conseguiu, por que não nós? Os pastores turcos nada puderam fazer a não ser assistir enquanto o rebanho, uma por uma, mergulhava do penhasco, resultando em uma trágica perda de 400 ovelhas. Contudo, houve uma pequena boa notícia. Os corpos das primeiras 400 criaram uma camada que amorteceu a queda das 1.100 ovelhas que vieram depois, salvando-as. Os animais não hesitaram, mesmo ao ver que as companheiras à frente haviam desaparecido. Não é à toa que as ovelhas são conhecidas por não serem as criaturas mais espertas.
Existem ovelhas que, ao longo do tempo, se tornaram mais espertas graças à evolução. Na Islândia, há uma espécie conhecida como ovelha líder, que é muito mais inteligente que as ovelhas comuns. Essas ovelhas têm uma habilidade impressionante para guiar o rebanho de volta para casa, mesmo em situações desafiadoras, pois possuem um excelente senso de perigo. Na Islândia, há muitas histórias sobre ovelhas líderes que salvaram vidas em condições extremas, como durante grandes tempestades de neve. Francamente, eu mesmo teria dificuldade para encontrar o caminho de volta em uma tempestade de neve, mas essas ovelhas conseguem lidar muito bem com essas situações difíceis. Mesmo sem a presença de pastores e apesar da presença de muitos predadores, as ovelhas únicas estão na Islândia há mais de 1.100 anos, desde que os humanos se estabeleceram no país. Naturalmente, ao longo desse longo período, cresceu o interesse em aprender mais sobre essas ovelhas. Pesquisas mostram que as ovelhas líderes de raça pura têm uma tendência natural a querer liderar o caminho, seja caminhando ou correndo, à frente das chamadas ovelhas comuns. Esse comportamento parece estar profundamente enraizado em sua natureza, e alguns fazendeiros começaram a se dedicar à criação desse tipo específico. Para aumentar a quantidade de ovelhas, será necessário um esforço adicional. Talvez, se houvesse uma ovelha líder em cada rebanho, as ovelhas não se arriscariam a pular de penhascos. Ao abordar a gestão de ovinos e o manejo eficaz de grandes rebanhos, é fundamental entender onde essas ovelhas realmente habitam. Reuni alguns dados sobre os países com as maiores populações de ovelhas. A China possui uma impressionante população de 46,5 milhões de ovelhas, enquanto a Austrália conta com um expressivo total de 101,1 milhões. A Índia tem 62,1 milhões. O Irã abriga 51,7 milhões e o antigo Sudão possui cerca de 46,2 milhões. Esses números são bem diferentes dos de países com grandes populações. Em países como China e Índia, onde esses números fazem sentido, há também várias nações que possuem mais ovelhas do que habitantes. A Austrália se encaixa nesse grupo, com 3,3 ovelhas para cada pessoa. A Nova Zelândia, em geral, tem uma das maiores proporções de ovelhas por pessoa no mundo, com 5,1 ovelhas para cada habitante. Quanto à questão de quantas ovelhas há, isso não é exatamente claro. Pastores geralmente não manejam mais de 1.000 ovelhas em um único rebanho, pois lidar com mais de 1.500 se torna complicado. Isso porque requer mais do que apenas pastagem. É preciso cuidar de suas necessidades, como alimentação, movimentação, banho, tosquia e abrigo. A proteção também é uma prioridade. Por exemplo, na Irlanda, existe uma fazenda privada com 500 ovelhas, considerada uma das maiores do país. Embora especialistas afirmem que manejar um pequeno grupo de 20 a 30 ovelhas não é muito diferente de lidar com um grande rebanho de 1.000, a principal diferença está nas ferramentas e na força de trabalho envolvidas, como cães pastores e máquinas. Às vezes, as próprias ovelhas podem se ajudar, já que são animais muito sociais e precisam estar próximas umas das outras no pasto, o que ajuda a evitar estresse desnecessário durante a movimentação. Acredite, você não quer assustar uma ovelha, pois elas fogem rapidamente. Por isso, não é possível simplesmente pegar uma ovelha e deixá-la pastar em qualquer lugar. Para especialistas, é necessário ter pelo menos 5 ovelhas. Para formar um rebanho completo, todos os membros precisam se sentir confortáveis, o que também os ajuda a se proteger de predadores. O fato de que as ovelhas tendem a se mover em grupos facilita a administração de um grande rebanho por parte dos humanos. Imagine tentar reunir 20 ovelhas se elas não estiverem dispostas a se agrupar. É uma sorte que existam cães pastores. Se você já viu esses cães em ação, pode ter achado que era algo mágico, como um animal podendo controlar todo um rebanho. No entanto, os cientistas recentemente conduziram pesquisas e agora acreditam que essa relação peculiar pode ser explicada por 2 regras simples. A primeira regra afirma que o cão aprende a reunir as ovelhas no rebanho. A segunda regra diz que, sempre que as ovelhas estão em um grupo fechado, o cão as empurra para frente. Essas regras são tão simples que os cientistas ficaram surpresos. No início, eles observaram os cães de uma perspectiva de visão aérea, mas logo perceberam que era necessário entender como o cão vê as ovelhas. Se houver lacunas entre elas ou se as lacunas aumentarem, o cachorro precisa juntar o grupo. O pastor conhece o caminho, guia o rebanho com cuidado e protege cada ovelha como se fosse única. Fill my cup, it's not enough before it's running over.